Meus amados irmãos, Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 28. Livro mais difícil, né, meus irmãos? Se os irmãos acharem, Gênesis, né? Então você vai lá e abre a sua Bíblia, pega o índice e o primeiro livro da Bíblia, aí você vai ler Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 28. Vamos ler a palavra do nosso Deus. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, e encham a terra e sujeitem-na, e tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Vamos a Deus, mais uma vez, em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante do Senhor como povo do Senhor. Nós cantamos ao Senhor nesse momento e nós oramos ao Senhor e nós queremos ouvir o Senhor, Pai. E nós queremos pedir que Sua palavra fale aos nossos corações e pedir que Teu Espírito Santo continue nos guiando, Pai, por meio dela e nos levando até o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos criados pelo Senhor. E nós somos criados, ó Deus, pelo Senhor de forma perfeita. Nós fomos criados, Pai, pelo Senhor para termos um relacionamento contigo. Mas, infelizmente, o pecado entrou no mundo e corrompeu a nossa relação com o Senhor. E nós, ó Deus, então precisamos do Senhor, necessitamos do Seu Filho Jesus Cristo para nos reconciliar com Deus. E para, ó Deus, nos ajudar a vivermos, ó Deus, os Teus propósitos. E nós pedimos que o poder do Senhor e a manifestação do Senhor esteja sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O texto de Gênesis, nós temos aqui a origem, né, da criação. Né? Quando a gente fala de Gênesis, estamos falando da origem de tudo, aonde começou. E nós vemos aqui, do verso 26 ao 28, Deus, depois de criar toda a sua criação, Ele, no sexto dia, Ele para e diz: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o capítulo 1 de Gênesis, quando a gente para ler o capítulo 1 de Gênesis, nós percebemos várias vezes, né, a palavra dizendo, né, o versículo 1, se você for no capítulo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. E nós vamos percebendo no decorrer, dizendo, e Deus disse, haja luz e houve luz. E em vários momentos nós vamos perceber, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse. E mais uma vez agora ele está dizendo, e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E não somente Deus cria o homem e a mulher, Deus cria toda a humanidade, Deus cria tudo que existe nesse mundo, e Deus cria também o casamento. Deus cria também essa união de um homem e uma mulher. Deus cria os seres humanos e cria também o casamento. Então nós vemos aqui no capítulo 1, de forma resumida, Moisés narrando a criação. E aí no capítulo 2, nós vemos Moisés de forma mais detalhada, descrevendo a criação do homem, a criação de como ela foi. O tema da nossa mensagem é famílias com propósito. Famílias com propósito. O ponto, muitas vezes, se você já percebeu que na existência humana sempre existe uma pergunta.
Na existência humana sempre existe uma pergunta, e a pergunta é: qual é o propósito da vida? Qual é o propósito da vida? E ela é feita por todos os seres humanos. E ela é feita por todos os seres humanos logo, muitas vezes, no início da vida, quando cada um de nós estamos nos desenvolvendo, essas perguntas existenciais, elas vão acontecendo dentro do nosso coração. E você já percebeu que quase todas as pessoas estão de forma intencional em busca de um propósito para viver? Eu falo quase todas as pessoas porque algumas pararam de buscar e estão vivendo da forma como dá. Né? E quando falamos de propósito, muitas vezes nós estamos falando do quê? De significado da vida. Mas algumas pessoas pararam de buscar, algumas pessoas pararam de buscar porque acham que são produto do seu tempo ou fruto do acaso. Né? E a razão da existência é apenas a sobrevivência da minha espécie dentro de um processo evolucionário e impessoal. Muitas pessoas pararam de buscar o propósito da vida, o significado da vida, porque não, a vida é isso mesmo. Nós estamos aqui e nós somos colocados aqui dentro desse plano e pronto, acabou. Nós somos fruto do acaso ou de uma história que contaram para nós na escola. Mas o maior problema é que nós vivemos, hoje, é que muitos cristãos estão vivendo dessa forma. Muitos de nós que professamos a fé em Cristo não sabemos a primeira pergunta, talvez, do catecismo de Westminster, que fala: qual é o propósito da vida? Qual é o propósito? Por que você foi criado? E a resposta é que você foi criado para glorificar a Deus e desfrutá-lo dele. Entende? Você não está aqui como o fruto do acaso. Você não está aqui porque você veio de um processo evolutivo. Você está aqui porque o próprio Deus criou você para que você glorifique a Ele e desfrute dele. Então esse é o propósito da nossa existência. Você não foi um fruto do acaso de uma noite de relação que seus pais tiveram. Mas o próprio Deus deu vida para você. O próprio Deus. Então a ideia do texto que nós estamos vendo aqui de Gênesis, capítulo 1, é o ser humano e o casamento foram criados por Deus para ser sua imagem e espalhá-la. Veja só, o ponto 1 é que o ser humano e o casamento eles foram criados por Deus. Então, como nós vemos aqui nos versos 26 ao 28, nós vemos a criação do ser humano e do casamento de forma resumida. E o capítulo 1, ele narra a história da criação de forma muito resumida, deixando clara a ênfase que a natureza e a humanidade foram ambas criadas por Deus. Então, o verso 1 do capítulo 1, ele começa com essa linda e forte, majestosa declaração: no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio, então no decorrer do capítulo 1, nós notamos Deus criando todas as coisas, os mares, animais, plantas, e agora no sexto dia ele para, a fim de criar o ser humano, a coroa da sua criação. E nos primeiros versículos de Gênesis nós notamos o que de imediato? É que o universo ele está centrado em Deus e não no homem. O universo ele está centrado em Deus e não no homem. E disse Deus: façamos o ser humano. Essa expressão, façamos o ser humano, ela dá a entender que parece que Deus está em um diálogo aqui. Não é verdade? Quando nós olhamos, olha para o verso 26, façamos o ser humano, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Dá a entender que parece que Deus está em um diálogo aqui com alguém. Para quem que Deus está falando? E existe algumas interpretações e debate sobre o que o próprio Deus diz quando Ele fala façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Ele diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele está usando esse uso do plural, é interpretado de várias formas. Existem teólogos que enxergam como indicação da Trindade aqui, né?
que aqui estava o Deus Trino, né, falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhanças. Outros tendem a explicar esse uso gramatical como plural, de forma para indicar a majestade de Deus, né, como Deus, o único agora, está dizendo, façamos, né, o único Deus. E alguns acreditam que esse plural, a terceira opção, que esse plural é a sua corte angelical aqui. Mas essa terceira opção, que Deus estava falando com a sua corte angelical, ela é descartável. Por que ela pode ser descartável? Porque o homem não foi criado à imagem e semelhança dos anjos. O texto mostra para nós, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, mas tradicionalmente, na tradição, os cristãos têm considerado que aqui é a primeira citação da Trindade. Então nós seguiremos essa perspectiva, que aqui em Gênesis capítulo 1, no verso 26, é a Trindade que está, é o Deus Trino que está nesse momento dizendo, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Mas o ponto importante aqui, ressaltar, é que nós fomos criados por Deus. Nós não somos produtos do acaso ou de alguma teoria evolucionista. O próprio Deus nos criou de forma detalhada. Quando nós olhamos para o capítulo 2, nós percebemos que o próprio Deus nos criou de forma detalhada. Então o Senhor Deus, o que Ele faz no capítulo 2, no verso 7, se você abrir a sua Bíblia e olhar aí rapidamente, Ele diz, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou as narinas, o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O universo ele foi criado por Deus, e tudo gira em torno de Deus. O universo ele é teocêntrico. Deus é o centro do universo. E não o homem. Embora com muita força, nós tentamos colocar o homem no centro do universo. Com muita força, eu e você e toda a sociedade, nós tentamos construir a nossa vida em torno do homem, em torno dos nossos desejos, em torno das nossas vontades. Mas o mundo, ele é teocêntrico. O universo, o centro do universo gira em torno do nosso Deus. Por mais que eu e você possamos resistir essa ideia. Porque a Bíblia vai dizer que nós nascemos separados de Deus. Nós buscamos em primeiro lugar o pecado. E o pecado então nos fez voltar para nós mesmos e colocarmos o homem no centro de todas as coisas, e nós queremos tirar Deus da jogada, nós queremos tirar Deus da vida, né? Mas vejam, assim como o Sol, como a Terra gira em torno do Sol, o Sol está localizado no centro do universo, e ao seu redor giram todos os planetas, inclusive a Terra, as estrelas e os demais corpos e celestes. Dessa forma é o universo. O universo também gira em torno do nosso Deus. Da mesma forma somos nós. A aplicação que fica para nós aqui, o que fica claro é que você foi criado por Deus, e isso revela que você depende de Deus para viver. Por isso o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, verso 28, vai dizer, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então somente nele nós vivemos, somente nele nós existimos. Não existe vida sem Deus, não existe vida verdadeira sem o nosso Senhor. Ele criou você para ter uma relação com Ele. Quando nós estamos aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, nós estamos aqui nos melhores capítulos da Bíblia, por assim dizer, do ponto de vista antes da queda. Porque aqui não existia pecado. Adão e Eva foram criados de forma perfeita, com uma relação perfeita com Deus. Então, o ponto, por que nós precisamos reafirmar que nós somos criaturas
criaturas de Deus, que você é criado por Deus, porque você precisa se voltar para Deus para poder viver de forma verdadeira, porque fora de Deus, sem se entregar para Deus, você não vive, você não se move em uma vida espiritual e real. Não. Então você é criatura de Deus. Você foi criado por Deus. E você foi criado para ter um relacionamento com Deus, para se deleitar em Deus. Mas o pecado entrou no mundo e corrompeu a nossa relação com Deus. Ela quebrou essa relação com Deus. Então, muitas coisas disputam em nosso coração hoje. E nós queremos tirar Deus do centro do nosso coração. Ou talvez hoje você esteja aqui e Deus não seja o centro da sua vida. E hoje, para você viver uma vida com propósito, você precisa se voltar para Deus. E viver uma vida com propósito não é viver os seus sonhos, os seus planos, os seus desejos, mas é glorificar a Deus e se deleitar nele, ter prazer nele, se satisfazer nele. Então nós somos criados por Deus e o casamento foi criado por Deus também. O casamento foi criado para refletir a imagem de Deus, o ser humano foi criado para refletir a imagem do nosso bom Deus. Olha o texto, o verso 26. E façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Muitas pessoas pegam esse texto, a imagem, a palavra semelhança, e tentam dizer que são questões diferentes. Não, é apenas um reforço daquilo que o Senhor está querendo dizer. Não é algo diferente, imagem e semelhança. É a mesma coisa, é apenas um reforço, como se fosse um paralelismo, que Ele está reafirmando. Ele está falando, Deus criou a nossa imagem, conforme, a imagem dEle conforme a nossa semelhança. Ele está reafirmando aquilo que Ele disse. Então não tem distinção nessa palavra, tem o mesmo significado. Está dizendo que você é criatura, imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou, imagem e semelhança dele. Deus nos criou de forma diferente dos anjos e dos animais. Nós somos criados à sua imagem e nós podemos ter um relacionamento com Deus. Então o texto afirma que Deus criou homem e mulher. Perceba no verso 27, olha para o verso 27 que diz, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, mais uma vez. Deus está reafirmando aquilo que Ele iniciou. Moisés está falando aquilo que Ele iniciou no verso 26. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Veja, homem e mulher. Então perceba aqui que a masculinidade e a feminilidade, elas não são o quê? As nossas próprias construções culturais, não. A masculinidade e a feminilidade, ela não é uma construção social. Você não pode um dia acordar e falar, agora eu sou mulher, agora eu sou homem. Não. Veja, o Senhor criou o ser humano como um homem, o Senhor criou e uma mulher. Então isso não é uma construção da sociedade. Então o masculino e o feminino foram criados por Deus. E não é uma questão aqui que você pode construir agora a partir dos seus sentimentos. Porque você não pode ser aquilo que você deseja dos seus sentimentos. Porque se você for aquilo que os seus sentimentos, quantas atrocidades você pode cometer na sua vida? Quantos sentimentos ruins que passam por dentro do seu coração e da sua alma? Nós somos aquilo que Deus nos criou para ser. E você foi criado homem, então você é homem. Você foi criado mulher, você é mulher. Não tem? Então perceba que a construção, não existe construção da nossa masculinidade e da feminilidade. Nós somos criados dessa forma. Veja que o texto é enfático em dizer, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Então, quando Deus criou os animais, Ele fez
Ele os fez para reproduzir segundo a sua espécie. Mas quando ele fez o homem, ele fez alguém semelhante a ele, e semelhante a ele, a espécie dele, do próprio Deus. Então isso não significa que o homem é um pequeno Deus. Isso é importante a gente ressaltar, né? O homem não é um pequeno Deus. Embora nós, por causa do pecado, nós queremos ser deuses da nossa própria vida. O homem não é. E nem incorpora as características ou atributos divinos que são como onipresença, onisciência, onipotência, não. Mas incorporamos atributos divinos que refletem o quê? Que refletem como a bondade, o amor, o próprio poder criativo de Deus. Deus colocou em nós somos a imagem e semelhança de Deus nesse sentido. Nós vamos ver mais um pouco para frente. Então, o ser humano foi criado por Deus e colocado como rei, como os representantes de Deus, vice-regente. Quando o próprio Senhor diz para eles dominarem sobre a terra, veja o texto do verso 26, ele diz: e tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos. A gente precisa entender aqui, quando o Senhor está dizendo para eles dominarem sobre a terra, é diferente de explorar. É diferente de nós abusarmos. Dominar é cuidar, administrar da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Então, assim como os seres humanos foram criados por Deus para refletirem a sua imagem, e nós sabemos que por causa do pecado, nós somos corrompidos. Então nós não perdemos totalmente a imagem de Deus. Não, mas ela foi corrompida. Eu creio aqui que muitos aqui já ouviram aquela ilustração, a do espelho quebrado, né? Você já viu um espelho quebrado? Quando ele está quebrado, ele continua refletindo a imagem, né, ali. Mas ele não reflete de forma perfeita, como nós somos criados. Então nós somos criados perfeitos, mas por causa do pecado, agora nós estamos corrompidos. Agora nós não refletimos mais a imagem de Deus de forma perfeita, como Adão e Eva estavam nessa condição aqui. Não. Então agora nós somos corrompidos e ela foi quebrada. Então nós não conseguimos refletir de forma perfeita a imagem de Deus. A forma que nós conseguimos refletir de forma mais perfeita a imagem de Deus é quando nós recebemos o segundo Adão, é quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, porque Ele é a imagem perfeita de Deus, Ele é a expressão exata de Deus, Ele é a revelação perfeita de Deus que veio aqui nessa terra e morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Então a forma que nós podemos agora refletir a imagem de Deus, cada vez mais perfeita, cada vez mais crescendo, é quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo e quando nós somos transformados todos os dias à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa imagem, ela foi quebrada. A imagem foi quebrada, está corrompida, mas nós não perdemos, o ser humano ainda carrega a imagem de Deus. Por isso que o ser humano ele é precioso. Né? Não do ponto de vista do David Leonardo, né? Que você é o coração de Deus. Não. Mas por que o homicídio é uma coisa horrível? Por que o aborto é uma coisa horrível? Porque você está agindo. A única pessoa que pode dar a vida e tirar a vida é Deus. Você está se colocando no lugar de Deus. Aí, você está ferindo alguém que é a imagem do nosso Senhor. Então, meus irmãos, nós somos criaturas de Deus e o casamento é criação de Deus. É a primeira comunidade, instituição. Perceba, o casamento, ela não é uma criação humana. Olha o verso 28 agora. A primeira parte, ele diz: e Deus os abençoou, ele disse: sejam fecundos e multipliquem, e encham a terra, e sujeitem-na, e tenham domínio sobre
os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então veja que o casamento não é também uma criação humana. Ele não é uma construção social da sociedade que achou por bem criar essa instituição para melhor organizar a sociedade. O casamento foi criado por Deus para revelar a beleza do próprio Deus. Assim como o ser humano foi criado por Deus para revelar o próprio Deus, o casamento ele também foi criado por Deus para revelar a beleza do próprio Deus. Então, assim como eu e você, como criaturas, dependemos de Deus para viver, os nossos casamentos também precisam, né? E como o casamento nos ajuda a refletir a imagem de Deus? O falecido pastor Timothy Keller, nesse livro, O Significado do Casamento, ele escreve da seguinte maneira: quais os aspectos do ser divino que estão refletidos na pluralidade do casal. Ele diz assim, não é mera curiosidade linguística o fato de Deus dizer, façamos o homem à nossa imagem. A única ocasião em Gênesis em que Deus se refere a si mesmo na primeira pessoa do plural é quando estás prestes a criar o homem e a mulher. Vemos aqui um indício de que o relacionamento entre o homem e mulher reflete os relacionamentos no próprio ser divino, na Trindade. As relações entre o homem e a mulher revelam algo dos relacionamentos entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se Deus é tripessoal, então seriam necessárias pelo menos duas pessoas com potencial para um relacionamento nas quais as partes amam, servem e glorificam umas às outras para captar a imagem completa de Deus. O que é mais importante? Seria necessário duas pessoas que desempenhassem papéis diferentes na criação e na redenção. Embora todos os seres humanos, homens e mulheres, sejam portadores da imagem de Deus, semelhante a Ele como seus filhos, é necessário a união singular de um homem e mulher em uma só carne no casamento para refletir a relação de amor no Deus triuno. Então perceba, veja que nós refletimos Deus no casamento. A instituição do casamento, ela reflete a beleza de Deus, porque a natureza de Deus é amor. O amor é a natureza de Deus. E essa é uma caracterização fundamental do ser trinitário do Senhor. Então, sendo o amor a essência de Deus, Ele cria os seres humanos, a sua imagem e semelhança, com capacidade de amar. Então, quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão e Eva, Ele os criou com essa capacidade de amar. Então Deus inclui no universo o quê? Relacionamentos, aonde o outro deve ser o alvo do nosso amor. Então, por isso Deus, quando a gente olha no capítulo 2 de forma mais detalhada, Deus faz Adão e Eva, faz Adão, em primeiro lugar, né? E aí Ele olha para Adão, o que Ele diz lá? Não é bom que o homem esteja só, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus olhou para a criação e tinha algo imperfeito e tinha pecado? Não, não. Ou houve algum erro? Não. Mas Ele viu que estava faltando alguma coisa. Faltava uma união complementar de homem e mulher. Porque no contexto da comunhão e do companheirismo íntimo, é onde nós refletimos a glória de Deus. Quando Deus olhou para Adão e falou, não é bom que o homem esteja só, Ele faz Eva, porque Adão precisava de alguém, de uma pessoa, para refletir a beleza de Deus, despejando todo o seu amor. Por isso que Eva, ela não é feita do pó da terra, como Adão foi feita. Ela é feita do quê? Da costela de Adão. Por quê? Para proteger, para amar, para cuidar, para despejar todo o seu amor.
Então, os aspectos relacionais de um Deus triuno que se relaciona consigo mesmo são refletidos no homem e na mulher criados à sua imagem. E são refletidos o quê? Na comunidade, na sociedade, mas na unidade e diversidade do casamento. Porque homem e mulher, eles são criados à imagem e semelhança do nosso Deus. E homem e mulher têm o mesmo valor diante de Deus, mas têm funções diferentes. Tem funções diferentes. A função do homem é diferente da mulher e a função da mulher é diferente do homem. Né? Deus não deu um útero para o homem. Deus deu para as mulheres. Deus não deu um corpo mais forte para os homens. Para as mulheres, quer dizer. Deus deu para os homens. São funções diferentes que existem. E quando nós entramos e queremos distorcer essa ótica, dá errado. É problemático. Então, refletimos a imagem de Deus quando vivemos em comunidade. E a sua unidade, em diversidade, serve como ilustração da harmonia perfeita e intimidade da Santa Trindade. Sendo 3 pessoas em um Deus, lembrando bem, nós acreditamos que só existe um Deus, que eles são em 3 pessoas em um Deus. Isso é Trindade. Talvez você esteja confuso na cabeça de algum irmão ou de alguém aqui. Entende? Nós acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que eles são a mesma pessoa, em o mesmo poder. Eles fazem funções diferentes. Entende? Então, a Trindade incorpora tanto a unidade quanto a diversidade. Então, homem e mulher são indivíduos que refletem a imagem de Deus, mas são indivíduos que são indivíduos diferentes. E nesse sentido, quando nós casamos, por isso então, olha em Gênesis capítulo 2, verso 24, olha lá, a palavra que o nosso Deus diz ali nesse momento, depois de realizar o primeiro casamento da humanidade. Olha que ele diz: por isso o homem deixa o pai e se une, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois em uma só carne. Então veja que em o nosso relacionamento, o casamento que vemos, nós vemos uma unidade de forma mais plena. O homem deixa a sua mãe, deixa o seu papai, se torna homem agora, de verdade, e se une à sua mulher, e agora eles se tornam o quê? Uma só carne. Então percebe como isso revela a beleza de Deus. Você percebe como isso revela a unidade de Deus e a unidade da Trindade, do nosso Deus trino. Então, o nosso relacionamento é um espelho que existe entre a Trindade. O relacionamento interpessoal do casal é o testemunho em si mesmo da natureza de Deus. Então, o relacionamento do casamento é um testemunho da própria natureza de Deus. Por isso, então, Jesus, em Mateus capítulo 19, verso 6, Jesus vai ser bem duro em relação ao divórcio. Quando a gente vê Jesus dizendo de modo que já não são mais 2, porém uma só carne, portanto ninguém separe o que Deus ajuntou. Por isso o divórcio, ele é horrível. Por isso o divórcio é devastador, porque ele quebra aquilo que Deus criou para ser para sempre e agora está destruído. Então o divórcio, ele é horrível, ele é devastador, porque ele não é um reflexo de Deus, mas ele é um reflexo da queda, do pecado e do próprio diabo que anda em nosso meio querendo destruir os nossos relacionamentos e os nossos casamentos. Então, a unidade do casal revela a beleza do nosso Deus. Então, nós sabemos que depois da queda, nós lutamos contra o pecado para vivermos um casamento bem-sucedido. Nós lutamos. Lembrando, quando falo viver um casamento bem-sucedido, não é um casamento livre de problemas.
Porque se você for uma pessoa sem problema, você conversa comigo depois do culto. Que eu quero saber essa fórmula mágica aí. Não, depois do pecado, os problemas existem. E sempre vão existir. Depois, então, quando você casa, né? Então o divórcio ele não reflete a beleza de Deus. Não. Por isso o Senhor Jesus ele diz, olha, sabe a carta que Moisés deu para o divórcio foi por causa da dureza do coração de vocês. A dureza do coração de vocês. Porque o divórcio quebra aquilo que Deus uniu. A unidade de Deus. A beleza do Senhor. Então a primeira coisa, para nós sermos famílias com propósito, nós precisamos viver em unidade. Unidade precisa existir nos nossos casamentos. Andarmos juntos em pensamentos e de todos os aspectos da vida. E aí, pastor, você está indo longe demais agora, em todos os aspectos da vida. Como? Sim. Veja, não existe no casamento, não deve existir casais que dormem em camas separadas, porque não reflete a unidade. Não existe conta bancária dividida. Meus irmãos, a coisa mais horrível de se ouvir são casais unidos, que estão em uma só carne, agora eles estão dividindo as suas finanças. Não, os seus problemas são os meus problemas. O seu dinheiro é o meu dinheiro. Tudo agora é dividido. Existe uma unidade perfeita que deve constantemente ser vencida, mas o pecado, o nosso egoísmo, a nossa separação de Deus por causa do pecado tende a fazer isso. E quando o casamento vive assim, não reflete a imagem de Deus, não prospera. E eu quero de volta lembrar que a palavra prosperar aqui eu não estou dizendo só prosperidade financeira, sabe, meus irmãos? Mas não avança. Mas não avança. Entende? Nós precisamos olhar para isso de forma integral e apontar isso de forma mais profunda no nosso coração, né? Porque a unidade de um casamento. Veja que quando Deus faz Eva, ele diz, vou fazer uma ajudadora, uma auxiliadora. O ponto aqui, ele não fez uma escrava, ele fez alguém para andar do lado. Veja que fez da costela, para estarem os dois juntos, no mesmo compasso, andando para a mesma direção. Por isso, então, aos solteiros aqui que ainda não casaram, a importância de se casar no Senhor, porque é bíblico, porque não casar no Senhor é pecado. Não casar. Então veja que nós refletimos, o casamento ele reflete a união, a unidade do nosso Deus. Assim Deus criou o ser humano à imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulheres, e Deus abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitam. Não. Então quando nós vivemos na aliança do casamento, nós refletimos a Deus, quando nós mantemos a nossa fidelidade. Quando você mantém a sua fidelidade todos os dias à sua esposa, ao seu esposo, você está refletindo a imagem de Deus, porque o nosso Deus é fiel. Então quando nós estamos mantendo a nossa fidelidade uns para com os outros, no casamento, na nossa união, na nossa aliança que nós fizemos um dia diante de Deus e diante das pessoas, nós refletimos a glória de Deus. Quando nós amamos o outro de forma sacrificial, nós estamos revelando o próprio Deus. Quando nós somos bondosos, nós estamos refletindo a imagem de Deus. E está aí, né, um desafio, não é verdade? Esse é o desafio, né, meus irmãos? Meu e seu. O casamento. Às vezes você acorda achando que casou com o inimigo, com a inimiga. Por causa do pecado, né? Às vezes você já não acorda bem,
Mas é você que está com o seu pecado no seu coração e a esposa vai lá e fala uma palavra. Né? Aquilo ali vira uma tempestade no copo d'água. Ou ao contrário. Mas quando nós estamos numa aliança pactual com Deus e uns com os outros, nós precisamos olhar para o nosso Deus para refletirmos Ele no nosso relacionamento. Então, meus irmãos, o terceiro ponto também aqui que nós refletimos a imagem de Deus no nosso casamento, mas o nosso casamento também serve para reproduzir a sua imagem. Olha o verso 28. E Deus abençoou e lhes disse: sejam fecundos e multipliquem-se e enchem a terra e sujeitem-na. Então veja, nós refletimos a imagem de Deus também quando reproduzimos a imagem, né? Novos adoradores, filhos, né? Então a ordem aqui é para multiplicar-se, encher a terra. E perceba que aqui está, né? O pastor David Mack, ele coloca muito de forma acertada, dizendo que aqui está o impulso missionário do nosso Deus. O coração missionário do nosso Deus está aqui para multiplicar, porque o propósito de Deus, perceba algo, meus irmãos, interessante, quando Deus cria Adão e Eva, Ele está criando alguém à sua imagem e semelhança, parecido com Ele, adoradores que têm relacionamento com Ele, que estão em uma relação de dependência de Deus, mas depois do pecado isso quebrou. Agora nós estamos afastados, nós não nascemos mais adoradores de Deus, o único e verdadeiro Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nascemos adoradores de vários deuses e de várias coisas, mas menos do Deus das Escrituras. Então, quando a ideia, a ordem aqui para multiplicar e encher a terra, não é simplesmente colocar seres humanos na terra, mas sim a imagem do próprio Deus expressada na terra por todos os lugares. Então esse é o propósito missionário pela qual Deus criou o homem. E essa é a primeira forma da grande comissão que encontramos nas Escrituras mais tarde, em Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Qual é o propósito missionário? Nós fazemos missões porque mais pessoas, povos, precisam adorar ao Senhor. Mais adoradores. Então Deus desejava que o universo fosse cheio de homens e mulheres, reflexo da sua glória, adoradores em comunhão com Ele, apreciando a sua majestade e imitando os seus atributos. Então, meus irmãos, casamento deve se fazer filhos e discípulos de Jesus. Esse é o propósito do casamento. O casamento não visa apenas acrescentar corpos nesse planeta. A questão aqui é aumentar os seguidores de Jesus na terra. Então, o propósito de Deus fazer do casamento o lugar de ter filhos nunca foi apenas de encher a terra, nunca foi apenas de nós cumprirmos os nossos propósitos dos nossos filhos, porque é exatamente isso que muitas vezes nós fazemos. O que nós fazemos? Nós queremos ter filhos muitas vezes não para criá-los para a glória de Deus, mas para a nossa própria glória, para cumprir com os nossos planos. Não é verdade? Meus irmãos, é uma triste realidade. Qual que é a triste realidade? Que nós treinamos os nossos filhos para serem os melhores profissionais possíveis nessa terra. Nós damos de tudo para os nossos filhos em relação a uma boa educação, um bom conforto, um bom lugar para ser um médico, um juiz, um policial federal. Nós nos orgulhamos disso muito mais do que uma formação de um discípulo, de um servo de Jesus. Isso é a triste realidade, meus irmãos. A realidade é que os nossos casamentos não são mais lugares de formação de discípulos. Nós
que nós fizemos? Nós implementamos em nossa mente, nós pegamos conceitos da educação utilitarista. O que é educação utilitarista? Que você coloca o seu filho para receber um currículo na educação, para ele ser alguma coisa. Você percebe? Sempre só ser alguma coisa. E nós colocamos isso aqui, com o povo de Deus. Estamos mais preocupados que nossos filhos sejam alguma coisa, que represente algo aí na terra, aí na sociedade. Mas a nossa educação não é essa. A nossa educação é visar criar os nossos filhos e reproduzir a imagem de Deus. Formá-los Cristo neles. E encher a terra. Né? E muitas vezes nós não estamos querendo viver isso. Como nós podemos fazer adoradores de Deus, tendo filhos e os discipulando a seguirem a Cristo Jesus? Então você, pai, você, mãe, primeiro ponto, você precisa ver como anda o seu casamento. Porque se o seu casamento estiver desestruturado, você não está refletindo uma boa imagem de Deus para o seu filho. Se você não está dependendo de Deus, você não está refletindo a imagem de Deus para o seu filho não vê Deus na sua vida. Então, em primeiro ponto, o que você precisa fazer, em primeiro lugar, é ver o seu casamento, a sua relação pactual, a sua aliança com a sua esposa, com o seu esposo. Você está vendo como vocês estão andando diante de Deus. Porque esse ambiente é formativo. Ou você está fazendo um discípulo de Cristo, ou você está fazendo um discípulo do diabo. E nós não podemos fechar os nossos olhos para isso, meus irmãos. Nós temos aqui que pensar dentro dos nossos lares, que muitas vezes nós estamos o quê? Delegando a função da educação cristã e da educação não só cristã, mas da educação dos nossos filhos somente para a escola. Mas em primeiro ponto, se você quer influenciar o seu filho, você precisa ver como anda o seu casamento, a sua vida de casal, como é que está. Você precisa ver isso. O seu filho vê o quanto você ama a sua esposa. A sua filha vê o quanto você ama o seu esposo. Você consegue. Não. Hoje, meus irmãos, muitos casamentos estão alicerçados nos filhos. Os filhos vão embora, o casamento acabou. É uma triste realidade. É uma triste realidade. O maior problema que nós desistimos de ter filhos, meus irmãos, não é porque os filhos são desafiadores. Sim, são desafiadores. Os filhos são desafiadores. O maior problema porque nós desistimos de ter filhos é porque o nosso casamento, a nossa relação, o nosso casamento não anda bem. As mulheres, muitas vezes, elas não querem ter mais filhos. Sabe por que elas não querem ter mais filhos? Porque os homens são omissos em sua missão de se deleitar nisso, de se desgastar junto com elas. Porque o texto do nosso Deus, Deus abençoou, Ele abençoou esse casamento, Ele disse, sejam fecundos, então Ele abençoou o relacionamento sexual. Por que o relacionamento sexual deve só acontecer dentro do casamento? Porque o sexo ele não foi feito somente para ter prazer. E existe o prazer no sexo. Mas ele foi feito para ter reprodução. Para multiplicarmos. Para multiplicarmos. E aí nós desistimos de ter filhos, e quando também temos filhos, nós não discipulamos os nossos filhos. Então o casamento ele tem um propósito, o propósito de reproduzir a imagem de Deus.
sabe? Então nós precisamos lutar contra o pecado que quer nos afastar desse propósito, que quer contar mentira para nós. Eu quero convidar você a fazer um exercício. Qual é o exercício que eu quero convidar? Você pegar Romanos 12, verso 1 e 2, e começar a orar ele. Romanos 12. Pedir uma renovação da mente, e inclusive do casamento e de filho, de família. Faça esse exercício. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa mente precisa ser renovada de acordo com a palavra, porque os nossos conceitos, os nossos pressupostos, a nossa ideia sobre família, ela não é bíblica, ela não é cristocêntrica, ela não é teocêntrica, muitas vezes ela é uma visão muito mais mundana, com um verniz de bíblico, somente com umas pinceladas por cima. Porque quando nós ouvimos pessoas fazendo planos em querer ter mais de 2 filhos, você pensa que hoje a média é essa, né? 2 filhos. Mas, irmão, você não sabe o quanto eu e Gabi ouvimos isso nesses últimos dias. Aí nós temos a Esther com 4 meses de idade e nós temos o Estevão com 2 anos e 6 meses. E aí, quando a gente fala que temos um casal, parece que a gente acertou na loteria. E aí? Fechou a fábrica? Essa é a palavra. Aí a gente nem responde, estamos orando, nem vale a pena mais gastar latim. Alguns aspectos. Porque só se a pessoa estiver interessada em querer aprender e ouvir, aí a gente conversa, mas não tem como. Entende, irmão? Porque nossa mente não está renovada pelas Escrituras. A gente precisa, sabe? A gente coloca muito mais os pressupostos que esse mundo coloca para nós. Você percebe que se você olhar para a sua vida, a forma como você pensa a sua vida, muitas vezes você pensa de acordo com o que esse mundo está dando do que de acordo com as Escrituras. Então eu e você, todos os dias, precisamos passar por isso. Pelo quê? Pela renovação da nossa mente. Enxergarmos o casamento, enxergarmos a criação dos filhos como propósito de Deus. Porque o casamento, ele é para reproduzir a imagem de Deus. Outro ponto aqui, para nós fecharmos e irmos aqui para o final, é que o verso 28 também tem um mandato cultural. Veja que a palavra domínio, ela aparece 2 vezes. No verso 26 e no verso 28. O Deus criador de todas as coisas, o que ele está fazendo agora? Ele está delegando a autoridade para o homem, para ser vice-regente de Deus. Então veja, nós somos a imagem de Deus, criados para representar a Deus, no sentido de que fomos criados para avançar com os propósitos de Deus aqui na terra. Então o homem tem a tarefa de glorificá-lo pelo trabalho de dominar, sujeitar e encher a terra. O homem foi feito para governar e cuidar da criação e não explorá-la. Então veja que dominar, muitas vezes, essas palavras aí, elas estão distorcidas, né? Dominar não tem a ver com pecado, meus irmãos. Dominar tem a ver com cuidar da criação, sabe? Administrar. Então, a missão do casal é trabalhar em prol da glória de Deus, dominando sobre a criação, juntos, dominando sobre a criação e realizando o trabalho. Esse é o mandato cultural. O mandato cultural é nós formarmos uma cultura e influenciarmos a nossa cultura. Então, meus irmãos, aqui entra um ponto aqui para nós ressaltarmos, que você não pode odiar a segunda-feira. A segunda-feira ela foi feita por Deus. O trabalho foi feito por Deus, né? Porque chega na segunda-feira, todo mundo acorda se rastejando, né? Porque qual é a ideia que a gente tem? A ideia que nós temos é que o trabalho não foi feito por Deus, está aqui. O homem foi colocado no jardim do Éden para dominar, para cuidar, para guardar,
para administrar a terra. Então o trabalho, ele foi realizado antes do pecado, ele foi já um mandato cultural do nosso Senhor, antes do pecado vir a existir. Então nós como povo de Deus, regenerados agora, nós temos que olhar para a segunda-feira como nossa missão. Porque quando você está indo para o seu trabalho, você está indo para o seu campo missionário. Quando você está trabalhando na sua casa, você mulher que trabalha em casa, você está trabalhando, cuidando daquilo que Deus colocou em suas mãos. Então não pode haver, sim, tem o peso, porque agora tem o pecado. Entende? O pecado está aqui conosco. Mas nós não podemos olhar dessa forma, porque foi o próprio Deus que criou o trabalho. Ele diz, tem o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então o homem foi colocado aqui nessa terra, sim, para representar o reino de Deus. Mas a forma que você pode representar o reino de Deus agora, qual é a forma que você pode representar o reino de Deus agora? É você entregando a sua vida a Cristo e vivendo com Ele e servindo Ele. Entende? Então o casamento, meus irmãos, ele foi criado com um propósito. E o propósito é glorificar a Deus. O propósito é refletir a imagem de Deus, reproduzir a sua imagem e representar o reino de Deus. Amém? Amém. Que você possa olhar para a sua vida e se voltar para Deus hoje, olhando para Cristo Jesus, se entregando para Ele. Amém? Vamos orar ao nosso Senhor? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Senhor, porque Tu és o Deus verdadeiro, Tu és o Deus grande, o Deus poderoso, o Deus que criou cada ser humano que está aqui nessa noite, e cada um que está nessa terra, Pai. Foi o Senhor que formou o casamento, Pai. Não foi nenhum homem que formou o casamento. O casamento não é uma construção social, Pai, idealizada pelo homem. O casamento ele é idealizado pelo Senhor, Pai. E eu peço a Deus que o Senhor, com a sua bondade, nos ajude a olhar, ó Deus, de forma mais bíblica para a nossa vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, derrama da Tua graça, Senhor, sobre nós. Deus, em nome de Jesus, se revela a nós, ó Deus. E nos guia, Senhor Deus, guia cada família aqui. O Senhor conhece cada luta, o Senhor conhece cada dificuldade que nós enfrentamos. Por isso, Deus, nós dependemos do Senhor. Nós dependemos da ação do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, aqueles que têm lutado para manterem seus casamentos. E também aqueles que, por algum motivo, passaram por divórcio, que o Senhor derrame da Sua graça. E aqueles que desejam construir família, que o Senhor esteja abençoando, dando sabedoria, ó Deus, para a glória do Senhor, Pai. Eu oro e eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.